Seu colega de turma fez fichamento daquele texto que você está precisando. Então você pode pedir emprestado para ele. Mentira, você não pode. Eu sou Marília e seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E vamos descobrir por que eu comecei esse vídeo mentindo para você. Eu imagino que em algum momento da sua vida acadêmica você escutou algum professor falar que você fizesse fichamento das suas leituras. Para ele pode ser fácil, mas eu tenho certeza que para você não é. Primeiro que para você fazer um fichamento é fundamental que você entenda o que ele é e qual a sua real função em relação às suas leituras. Certamente você pode ter ido perguntar para o Google, e aí ele veio com normas ABNT e outras regras. Mas a gente não vai falar nada disso. Hoje eu quero que você saia desse vídeo entendendo realmente o que é um fichamento e como ele pode facilitar a sua vida. E claro, para a gente falar de fichamentos, precisamos estar alinhados com tudo o que é pertinente ao processo de leitura. Então, partindo de algumas ideias que são centrais para a gente pensar a leitura, sabemos que a leitura ela serve para fundamentar o nosso processo de pesquisa. Então, fundamentar no sentido de que você vai ler para que essa fundamentação ela aconteça ao que você irá fazer e aquilo que você pode já estar fazendo. Por exemplo, no caso de você estar na fase de planejamento da sua pesquisa ou no caso dela já estar acontecendo. Temos também em termos dos primeiros passos que você vai precisar dar quando você está inserido nesse processo de leitura e fichamento. Então, vamos pensar esses primeiros passos em termos de: sabe-se que você vai precisar fazer uma busca na literatura daquilo que já se sabe sobre o seu tema. Então, essa busca na literatura, ela vai estar pautada em você encontrar materiais que são necessários para que você consiga desenvolver a sua pesquisa. A depender da área de estudo que você esteja, você pode encontrar aí um universo de materiais. Então, vai ser muita coisa que você vai encontrar. Nesse sentido, você pode até se perguntar: devo ler tudo? Diante de todas essas coisas que eu encontrei, devo ler tudo? E claro, sabemos que isso é humanamente impossível. Para isso, você vai ter que adotar algumas estratégias de leitura que serão aí sucessivas a algumas estratégias de busca que você também vai precisar adotar. No entanto, isso aqui é papo para a gente conversar em outro vídeo. Vamos continuando. Conforme você vai lendo, você vai entrando nesse universo de leituras, vai se formando uma espécie de teia de conceitos na sua cabeça. E aí, nesse ponto, é interessante a gente pensar que aqui está o papel mais importante dos fichamentos, que é justamente aquele de ordenar o conhecimento que você está adquirindo com essas leituras. Porque imagina se você tivesse que apenas confiar no seu cérebro, na sua capacidade de conectar as ideias entre essas várias leituras que você está fazendo. Você precisa registrar isso. E esses registros, eles precisam ser ordenados. É nesse sentido que os fichamentos vai entrar. É aqui que a gente tem que pensar a importância dos fichamentos nas suas leituras aí, no seu processo de mergulho na literatura. Antes da gente continuar o vídeo, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu subir um vídeo novo por aqui. E se lá no final do vídeo o conteúdo que eu vou te mostrar aqui for útil para você, não esquece também de deixar o seu like, porque me ajuda muito a continuar produzindo conteúdos como esse para cá. Então vamos dar continuação. Conforme você está nesse processo de leituras, é bem possível que você diga para si mesmo: preciso anotar tudo que eu tô lendo, porque eu vou me esquecer. Só que isso aqui não é verdade, porque você tem que se perguntar: será que é necessário realmente eu anotar todas essas informações desse artigo, por exemplo? Será que é necessário eu pegar um marca-texto e sair grifando tudo que eu acho importante, depois eu apenas copiar e colar para o meu fichamento? Vamos pensar sobre isso. A questão é que você precisa começar a ter um olhar para a relevância das informações que você está encontrando nessa leitura, que seja um livro ou que seja um artigo.
Então, a relevância dessas informações é que vão ditar se elas vão ou não para o seu fichamento. Porque, afinal de contas, o fichamento, como eu disse a você, ele é a ordenação desses conhecimentos que você está adquirindo. E esses conhecimentos, eles vão precisar ser usados na sua escrita. Então, nem tudo que está lá você vai escrever, nem tudo que está lá vai ser material intelectual para você executar a sua pesquisa. Então, você precisa ter uma olhada e entender quais informações que estão ali naquele documento são relevantes para ir para os seus fichamentos. Nesse sentido de pensar a relevância das informações, a gente também vai cair numa ideia muito importante, que é você entender leituras relevantes. E aqui eu destaco no sentido dos artigos. Vão existir alguns artigos que a gente pode entender como os artigos que são o coração da sua pesquisa. Por que o coração da sua pesquisa? Porque eles vão ser muito importantes. Basicamente, eles vão ser aquela sua leitura de cabeceira. Lê-los só uma vez não será suficiente. Você vai precisar das informações desse material muitas vezes ao longo da sua pesquisa. Então, você vai precisar voltar a ele algumas vezes. Nesse sentido, você vai começar a pensar: se eu vou precisar desse artigo muitas vezes, se ele é tão importante para a minha pesquisa, quanto tempo eu ia ter que perder se eu tivesse que ler ele todas as vezes que eu precisasse? É justamente por isso que você tem que fazer um fichamento com informações relevantes desse artigo. Porque quando você precisar dessas informações, elas vão estar lá, ordenadas no seu fichamento. Uma vez ou outra pode ser necessário você voltar ao artigo para ver se realmente aquilo que você anotou faz sentido, se está coerente com o que o material, com o que o texto original está te passando. Então, uma vez ou outra pode ser necessário, mas você não vai ter que estar lendo esse artigo todo sempre que você precisar dele. Então, por isso, você tem que ter muita clareza sobre a relevância das informações que estão nesse artigo e elas precisam estar lá, ordenadas no seu fichamento, para que você ganhe tempo, né? Para que você consiga facilitar a vida do seu eu do futuro. Falando ainda dessa questão de relevância, a gente cai num outro pilar muito importante aí da relação de leitura e fichamento, que é justamente você construir um fichamento útil, né? Lembra que eu falei lá que o fichamento, ele de fato precisa ser um material com informações relevantes, um material que vai te ajudar aí a ordenar o conhecimento, então ele precisa ser útil para você. Então, já que o fichamento ele precisa ser útil para você, é preciso que você destaque as informações que são relevantes de um artigo ou livro. Mais uma vez, essa questão da relevância está justamente em o artigo, em o fichamento, na verdade, se tornar útil para o seu processo de escrita. Então, a maneira que esse fichamento ele se torna útil, você está facilitando a sua vida do eu do futuro, né? Como eu falei. Você está pensando, daqui a 3 meses, quando eu precisar mais uma vez relembrar essas informações sobre esse artigo, eu já tenho aqui anotado, eu já tenho aqui bem destacado o que é relevante, né? Por exemplo, em termos de você estar escrevendo a discussão da sua dissertação, você pode precisar comparar aí resultados de pesquisas que já foram feitas com os resultados que você obteve na sua pesquisa. Então, se isso não tiver ordenado lá no seu fichamento, você vai ter que ler, voltar novamente lá no artigo, ler essas informações de novo para poder apresentar elas no seu texto. Então, precisa que você faça isso, que você escreva realmente, construa realmente um fichamento que seja útil. E o último pilar seria justamente o fichamento se tornar funcional. E aqui é o ponto em que a gente pensa que o fichamento, ele é um material próprio. Ele é um material que tem que funcionar para você. Então, não existe aí uma regra de como você tem que fazer um fichamento. Quando a gente fala de fichamento de leituras, você precisa entender que esse fichamento ele precisa ser funcional para você. Então, mesmo que esse fichamento ele seja funcional para você, ele seja um material próprio, ainda existe alguns pontos que a gente precisa considerar quando você está fazendo um fichamento.
Claro que a forma como eu faço um fichamento pode ser diferente da forma com que você faz um fichamento. No entanto, existem alguns pontos que a gente pode levar em consideração e que é muito importante que você não deve esquecer quando você estiver construindo o seu fichamento. O primeiro ponto é a referência. Quando você estiver fazendo o seu fichamento, é importante que você não esqueça de colocar a referência desse material, quer seja de um artigo ou de um livro. E aí, geralmente, nos meus fechamentos, eu sempre coloco a referência lá, ou na norma BNT ou na APA, porque vai depender aí, por exemplo, se eu estou lendo esse artigo, eu estou escrevendo um artigo que eu vou submeter para uma revista que as normas são a APA, eu já vou deixar ali a referência dentro da norma que eu vou usar já no meu material, porque quando chegar o dia de eu estar construindo ali a minha lista de referências, eu já não vou ter mais trabalho de estar pensando como é que eu faço a referência desse material. Então, eu já deixo a referência pronta justamente nas normas que eu vou usar futuramente. Um outro ponto importante é você entender qual é o objetivo que você tem com essa leitura. Você está lendo esse artigo para escrever a introdução da sua dissertação? Você está lendo esse artigo para escrever a discussão de um artigo? Então, você precisa ter muito claro, porque quando você entender qual é o objetivo que você tem com essa leitura, você também vai estar muito atento para a relevância das informações desse artigo. E aí eu volto para cá. Você vai ficar atento ao que é relevante daquele artigo, que você precisa deixar bem destacado lá, porque você está lendo esse artigo com um objetivo. Então, você tem uma forma com que você vai usar essas informações, que pode variar se for na seção de introdução ou se for na seção de discussão e resultados. Por isso, você precisa ter muito claro qual é o objetivo que você tem com essa leitura, porque aí isso vai te ajudar muito a identificar ali o que é relevante, que você não pode deixar de destacar naquela leitura. E por último, não demore para fazer o seu fichamento. Geralmente, eu faço meu fichamento durante a leitura e quando eu termino a leitura, eu finalizo o fichamento. Porque se você fizer a leitura hoje e deixar para fazer seu fichamento amanhã, você vai esquecer de muitas informações que você obteve ali conforme você estava lendo. Então, você precisa fazer esse fichamento logo após a sua leitura ou durante a leitura, porque as informações, elas vão estar fresquinhas ali na sua mente. Isso vai facilitar muito o seu processo de construção de um fichamento funcional para você. Eu me pergunto se em algum momento algum professor te ensinou a fazer anotações para uso próprio, porque na maioria das vezes a gente é apenas ensinado a simplesmente copiar o que está em um quadro. Depois de tudo que eu te apresentei aqui, eu acho que agora você entende o que é um fichamento e por que ele deve ser algo de uso próprio. Por isso você não deve copiar nem colar nada de ninguém. Seu fichamento deve ser resultado das suas reflexões durante as suas leituras. E aí, me conta, você costuma fazer fichamento das suas leituras? Como é que você faz seus fichamentos? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.